Boa noite, é um prazer estar com vocês novamente. Nós estamos aqui para mais uma palestra da Aliança do Divino Pastor. E hoje nós vamos falar sobre a palavra. Não é possível saber de fonte limpa, segura, quando começamos a nos expressar através das palavras. Uns dizem que foi há 4.000 anos, outros 3.000 anos, mas enfim. O certo é que nós nos comunicamos através dela, que é o mais forte meio de comunicação que existe. Hoje se fala muito nos meios digitais, das redes sociais, mas nós nos comunicamos nas redes sociais nas comunicações digitais através da palavra. Com a palavra, construímos maravilhas literárias. Conquistamos pessoas, arrebatamos multidões, com ela oramos, mas também maldizemos, caluniamos, elevamos e destruímos. Muitas vezes, nós mesmos nos destruímos através da palavra. Mateus, no capítulo 12 do Evangelho, no seu versículo 34, diz o seguinte: ele estava conversando sobre os fariseus. Né? Quem conhece bem a Bíblia sabe que o mestre tinha uma certa dificuldade de lidar com os fariseus. Para eles, os fariseus eram pessoas que não eram confiáveis e chamava também de sepulcro caiado. Enfim, ele tinha uma série de restrições quanto aos fariseus. E ele estava se referindo aos fariseus com severas restrições a eles, porque ele dizia que eles agiam de uma forma e falavam de outra. E assim disse o mestre no Evangelho de Mateus, no seu versículo 34. Raça de víboras, como podeis dizer boas coisas sendo maus? Pois que há em abundância no coração, disso fala a boca. Pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. No versículo 35 ele diz: o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque tuas bocas e tuas palavras serão justificados, e por tuas palavras tu serás condenado. Sentiram a importância da comunicação verbal? Já viram o quanto é importante a comunicação verbal? Os espíritos nos dizem, e a ciência hoje confirma, que a palavra é gerada pelos nossos sentimentos. Tanto é que lá em cima, Jesus disse: a tua boca só fala o que está em abundância o seu coração. Disso fala a sua boca. Ou seja, aonde estão gerando os nossos sentimentos, principalmente antes da ciência confirmar todo um processo diferenciado? No coração, né? Então, nós falamos exatamente aquilo que temos dentro de nós. E essas palavras e esses sentimentos, eles geram o quê? Eles geram emoções. Obviamente, eles geram emoções. Que podem ser emoções negativas, como podem ser positivas. E, portanto, podem nos trazer bem ou mal. Embora ela seja resultado dos nossos sentimentos, devemos gerenciá-la de alguma forma. São os nossos sentimentos que geram as nossas emoções, e as nossas emoções, então, se transformam em expressões que nós usamos através das palavras, através dos atos, enfim, do nosso comportamento diante da vida. Mas nós devemos gerenciá-la de alguma forma, passando pela razão sempre, né? É importante nós passarmos as nossas palavras pela razão. Porque aquilo que vai nos nossos corações e que podemos verbalizar
podemos evitar muitas coisas ou trazer muitas coisas boas, né? Podemos evitar reclamações infundadas. Quantas vezes nós reclamamos de uma forma infundada, sem qualquer embasamento necessário, e nós estamos sempre a viver reclamando. Inclusive, nós até temos uma certa dificuldade em conviver com as pessoas que vivem reclamando. É difícil. Tem pessoas que, infelizmente, talvez por uma falta de uma ajuda, talvez por uma falta de uma compreensão melhor das coisas, talvez até por um alerta que nós às vezes não damos, elas reclamam de tudo, tudo para elas está ruim, tudo para elas está difícil, nada para elas é fácil, nada para elas é bom. E assim nós podemos evitar, se nós fizermos um cuidado, né, passando pelo filtro da razão, nós às vezes evitamos muitas reclamações, principalmente as reclamações infundadas. A mesma coisa os queixumes, tem pessoas que se queixam tanto, que vivem se queixando, achando a vida difícil, tudo difícil, o marido é difícil, a casa é difícil, o trabalho é difícil, o chefe é difícil, tudo é difícil. E nós vivemos nos queixando. Isso também gera para nós um comportamento inadequado, principalmente naqueles que convivem conosco. É difícil conviver com as pessoas que vivem sempre ou reclamando ou se queixando das coisas de uma forma inadequada. Porque fulano tem isso e eu não tenho, porque para o fulano tudo é mais fácil e para mim não é tudo tão difícil, é tudo tão complicado. Então nós estamos sempre nos comportando e falando de acordo com aquilo que vai nos nossos corações e temos que policiar, temos que passar pela razão as coisas que nós de repente temos dentro de nós e que podem gerar não só mal para nós, né, que falamos, que transformamos em palavras os nossos sentimentos, como para aqueles que nos ouvem, porque aqueles que nos ouvem também às vezes vão dizer, puxa vida, mas fulana só reclama, fulana só acha a vida ruim, fulana não vê nada de bom em tudo. E isso é horrível, né? Esses queixumes. Com a palavra nós podemos até caluniar, né? E quanta calúnia nós temos ouvido, quantas. Mas, como disse o Cristo lá atrás, nós haveremos de dar conta daquilo que falamos, daquilo que proferimos. Aquilo que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. E o dia do juízo é qual? É o dia que nós nos depararmos com a nossa própria consciência e vermos o mal que causamos às vezes com as palavras que não deveríamos. Principalmente se ela vem gerada pela calúnia. Coisa que nós devemos evitar, coisa que infelizmente nós não temos a devida cuidado, nós, que eu digo, infelizmente a maioria das pessoas, não tem o cuidado devido para cuidar daquilo que se fala, para cuidar daquilo que se ouve. Quando nós, de repente, também disseminamos, né, passamos adiante, através da tal da fofoca, através da tal hoje em dia está na moda, né, o fake news, e nós passamos adiante coisas que não são verdadeiras. Isso vai nos gerar problemas, quando não gera problema para os outros também. E isso é algo que nós temos que levar em consideração e passar pelo crivo da razão, não exclusivamente só passarmos adiante como se fôssemos papagaios e estarmos sempre passando para os outros aquilo que escutamos. Vamos passar pelo crivo da razão. Será que isso está certo? Vamos saber qual é a origem de todo esse processo, da onde vem, quem é que traz isso. E nós não estamos fazendo mais isso. Nós hoje viramos uma quantidade enorme de papagaios que tudo aquilo que escuta passa adiante. Tudo aquilo que sentimos nós falamos com uma disfarçatez que é preocupante. Se nossos sentimentos são esses, vamos melhorar os nossos sentimentos, vamos pensar um pouco mais antes de falar. Vamos ter o cuidado de passar aquilo que realmente deve ser passado para o próximo. O nosso próximo pode ouvir e dependendo do peso que você tem, do peso que você faz, do peso que você é, essas palavras vão repercutir. E como é que nós vamos ficar com esse processo todo? Como vai ser administrado algo que você pode fazer? Eu acho que todos vocês conhecem a história que nos contam de que a calúnia é como se nós subíssemos em cima de um grande morro e de lá abríssemos um travesseiro de pena e jogássemos todas as penas, assoprando as penas todas através daquela colina imensa. E só iremos nos redimir desta calúnia no dia que catarmos todas as penas.
Já pensaram nisso? Quanto tempo nós vamos levar para resolver isso? A censura, nós hoje temos essa facilidade de censurar tudo e todos, né? Achamos tudo errado, temos uma opinião sempre formada contra tudo e contra todos, geralmente com uma ponta de censura. Nós não temos mais, como nos pede Salomão, um pouco de mel na boca quando falamos. Que as nossas bocas sejam, que as nossas palavras sejam envolvidas com mel, era o que nos pedia Salomão. Mas nós não temos mais, então nós temos censura, nós ofendemos com uma tranquilidade imensa. Nós hoje estamos nos deparando com esse comportamento totalmente inadequado, que precisa ser visto com muito carinho, com muito cuidado, para que a gente possa ter um pouco de sensibilidade naquilo que fazemos, naquilo que falamos, para que a gente possa levar o bem, para que a gente possa levar outras coisas, porque pela palavra nós também podemos fazer tanta coisa boa. Pela palavra nós podemos evitar brigas sérias. Pela palavra, se nós tivermos os sentimentos em alinhamento no bem, em alinhamento com o que é melhor, nós podemos erguer a esperança. Quantas pessoas hoje desesperançadas, sem qualquer perspectiva, nós podemos dizer, não, as coisas vão melhorar, as coisas serão melhores, nós podemos fazer coisas maravilhosas, Deus ainda vai nos trazer coisas muito boas para as nossas vidas. Nós podemos trazer todo esse calor da esperança para as pessoas que estão precisando. Nós podemos trazer a exaltação do amor. Não, nós ainda vamos encontrar pessoas que nos amam sim, pessoas que nos amam de verdade. Nós não somos isentos de amor, ninguém é isento de amor, a não ser quando nós nos afastamos das pessoas. E isso nós precisamos ter em mente. Nós, às vezes, e infelizmente nos afastamos daqueles que poderiam nos amar, que poderiam nos trazer um benefício enorme, pelo nosso comportamento, pelas nossas reclamações, pelas nossas ações, pelo nosso comportamento diante da vida. Muitas e muitas vezes não somos mais amados, não somos mais queridos exatamente pelo nosso comportamento inadequado. Então nós podemos fazer tudo isso exaltando as pessoas, o amor, louvando. Quantas pessoas hoje precisam de elogio, de um estímulo. Não, você está bem, você vai melhorar, as coisas vão melhorar, você precisa só ter um pouco de paciência, um pouco de tolerância. Nós vamos ajudar, todos nós vamos fazer alguma coisa por vocês. Nós então temos que pensar que nós podemos muito bem usar a nossa palavra em benefício daquele que ouve, não em malefício. Nós temos um grupo de orações na casa, onde nós sempre estamos vibrando e orando por aqueles que necessitam, por aqueles que estão doentes. E vem uma vibração tão bonita, tão querida, né? Porque ali todos querem um bem de alguém. E querer o bem de alguém faz bem para nós. E infelizmente nós não estamos fazendo isso adequadamente. Não se esqueçam de aquilo que nós damos de bom para os outros, nós vamos receber em troca. E também aquilo que fazemos de mal, infelizmente, nós vamos ter que receber a nossa cota. Então, louvar, mostrar qualidades, as pessoas hoje precisam desse estímulo. As coisas estão difíceis, nós estamos assim numa pandemia que uma hora está acabando, outra hora vai voltar, umas já voltaram, outras estavam quase livres e agora voltaram novamente a ter um confinamento mais expressivo. E nós precisamos de dar essa palavra de estímulo. Aqueles que estão achando que nada vai dar certo, que tudo já acabou, que nós não temos mais estímulo, nós precisamos. Se nós cremos em Deus, se nós admitimos que tudo está no seu lugar perfeito, que as coisas acontecem porque tem que acontecer, é para nós pensarmos em nós, é para o nosso benefício, nós temos que tirar alguma coisa de útil e bom de todo esse processo. Por que nós não vamos levar isso para os outros? Por que nós não vamos mostrar que também tem qualidades ficarmos dentro de casa? Tem qualidade de nos chegarmos mais aos filhos? Tem qualidade de estarmos mais perto daqueles com quem dividimos a casa? Se não pudermos fazer nada disso, melhor é calarmos. É calarmos, porque já diz, a Igreja Católica dizia há muito tempo, e eu fui criada dentro da Igreja Católica, que dizia que nós pecamos por pensamentos, palavras e obras. Se pensamos mal, pelo menos não vamos falar mal, que aí nós também não vamos obrar mal.
Então, que fique só no nosso pensamento e que a gente busque afastar dos nossos pensamentos esses processos de dor, de sofrimento, de dificuldades com que a gente traz à vida, que é muito, muito complicado. Nós não estamos no momento de deixarmos a esperança se esvair. Não. Nós estamos no momento de construir esperança. Nós estamos no momento de ver que as coisas podem melhorar. E convivemos com pessoas, às vezes, que estão tão amargas, estão tão longe de sentimentos positivos. E é melhor não nos calarmos. É muito melhor, às vezes, nós entrarmos um pouquinho mais dentro de nós mesmos e nos confinarmos do que entrarmos em atrito constante, através das palavras e através dos nossos atos. Isso vai decidir nós. E nós temos esses sentimentos dentro de nós. Às vezes somos mais belicosos, às vezes temos assim a facilidade de entrarmos em contendas que não valem a pena. Se é assim, nos afastemos. Deixemos que as coisas esfriem, porque talvez amanhã as coisas sejam tão diferentes. Se não fosse assim, não teria uma coisa chamada arrependimento. Quantas e quantas vezes nos arrependemos daquilo que falamos? Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria falado. Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria agido. E nós fazemos isso com muita facilidade. Acredito que todos vocês, e obviamente eu, já tenha feito isso. Já tenha feito esse tipo de pensamento, já devemos ter feito esse tipo de voltar, de querer voltar atrás, para que a gente pudesse pensar um pouco mais antes de falar. Então, esse exame de consciência que nós fazemos às vezes é necessário antes, né? Esse exame da nossa razão para que a gente não entre nos processos de dificuldade. Nós podemos auxiliar quanta gente hoje precisa de auxílio, de uma palavra de conforto, de estímulo. Nós podemos fazer isso com a maior facilidade. Gente, a palavra é algo tão fácil. É buscar aquela tia que a gente não fala há tanto tempo no telefone. É buscar aquele amigo que a gente sabe que não está bem. É ter paciência com aqueles que dividem conosco a casa, aqueles que nos servem às vezes. Então, estão às vezes todos nos processos tão difíceis de dor e de sofrimento, que somos nós, que acreditamos piamente em Deus, que acreditamos que a misericórdia divina nos atende a todo momento, que precisamos dar o primeiro passo e dizer não. Eu serei um instrumento de paz. Eu serei um instrumento de serenidade e de equilíbrio no meio de todo esse processo de dificuldade que enfrentamos. Nós podemos orar. Quando as coisas estão tão difíceis, vamos orar. Vamos nos recolher e dizer, meu Deus, me ajude. Cuida das minhas palavras. Cuida de mim. Que as minhas palavras sirvam sempre para ajudar, para servir, jamais para que elas sejam um instrumento do mal, um instrumento da dor e um instrumento do sofrimento. Nós decidimos isso. Somos nós que decidimos, e isso não pode ser esquecido, que somos nós que decidimos o que fazer com aquilo que falamos. Eu não sei se vocês sabem o que é egrégora. Hoje nós até recebemos um vídeo sobre isso. Mas egrégora é o padrão vibratório que existe numa casa, que existe num edifício, que existe num bairro, que existe numa cidade, que existe num país. E são justamente as emoções, aquilo que falamos, aquilo que sentimos, aquilo como agimos, é que fazem a egrégora da nossa casa, a egrégora do nosso edifício, do nosso bairro, da nossa cidade e do nosso país. E nós sentimos, às vezes, as egrégoras dos lugares tão pesadas, tão difíceis, que nós vamos buscar, pelo menos naquele lugar onde vivemos, no ninho da nossa casa, uma egrégora maior. Se na nossa casa está muito tumultuada, vamos fazer isso naquele lugar que nós temos o melhor do conforto, onde nós podemos viver melhor. Tem pessoas que vivem mais sozinhas, então vamos fazer da nossa casa um lugar de paz, um lugar de harmonia, um lugar de boas palavras, um lugar de bons pensamentos, e vigiando sempre, que é como o mestre nos pede, vigia, ora e vigia. E se nós não tivermos só o nosso quarto, que o nosso quarto seja ali um lugar de paz e de harmonia,
de boas vibrações, de bons pensamentos. Isso não vai nos fazer bem a nós e aqueles... Vocês já entraram em alguma casa que você diz, nossa, que ambiente pesado, que lugar pesado, a gente entra aqui, até a nossa respiração fica difícil. Por quê? Porque ali se vibra mal, se pensa mal, se age mal e se fala mal. Se nós nos voltarmos para beneficiar aquele ambiente, às vezes uma ou duas pessoas beneficiam o ambiente, justamente com a oração, justamente com as palavras doces, justamente buscando o entendimento, a compreensão. Não é fácil. O ser humano e o outro ser humano sempre vão entrar em algum embate, porque nós não pensamos iguais, graças a Deus. Mas nós precisamos, pelo menos, ter a harmonia de dentro daquele embate, de dentro daquele processo de pensamentos diferenciados, nós termos uma palavra um pouco mais serena e entrarmos nas discussões de uma forma mais tranquila, mesmo com o nosso ponto de vista mostrando. Não vamos ser, de forma alguma, omissos naquilo que pensamos, de forma nenhuma, mas possamos fazer isso com dignidade, com tranquilidade, com equilíbrio, com paz, com um pouco mais de amor dentro do coração. E como nós dissemos antes, os pensamentos, as palavras e os comportamentos, eles têm registros, eles ficam registrados, eles ficam impregnados nas nossas casas e aonde quer que nós estivermos. Eu tive uma pessoa amiga que também é espírita e que um dia chegou para mim e disse, a egrégora do Rio de Janeiro está muito pesada. Por que será, hein? Por que será? Por que será que outras egrégoras, às vezes você vai para uma cidadezinha do interior, onde vive pouca gente, onde não se tem tanta distração, onde nós temos uma vida mais pacata, e a egrégora é tão tranquila. Às vezes nós vamos para um sítio, para uma fazenda, e a egrégora é tão deliciosa, com a mata, com aqueles animais ao nosso redor. E por que nós não fazemos isso, já que nós não podemos viver ali? Por que nós não fazemos isso dentro da nossa casa? Nós podemos fazer. Mas o meu filho é difícil, porque a minha filha é complicada, porque o meu marido é isso. Mas nós podemos pacificar. Nós estamos aqui justamente para pacificar. E o que nós pedimos hoje, que nós temos cuidado. Hoje em dia nós temos tanto processo com a higiene, não temos, até obrigado pela essa própria pandemia que nos graça hoje, nós temos que ter higiene, né? Os nossos alimentos têm que ser muito bem higienizados, a nossa casa, nós estamos sempre lavando a mão, nós estamos sempre passando álcool gel, nós estamos nos higienizando de alguma forma sempre, porque assim nos pedem os médicos que cuidam da nossa saúde, principalmente no processo que estamos atravessando. Por que nós não vamos higienizar a nossa língua também? Vamos higienizá-la. E isso só depende de nós. Isso só depende de nós. Vamos higienizar o nosso verbo. Vamos cuidar um pouco mais de como nós estamos nos mostrando diante das coisas. Quando as coisas nos irritam, afastem. Como é que os médicos pedem? Não assistam a determinados programas, não assistam coisas que vão mexer, que vão desequilibrar as suas emoções. Afastem. Nós podemos fazer isso. Serenar as nossas emoções. Serena, antes de falarmos, quando nós estamos assim, às vezes tão irritados, serena, Senhor, me ajuda, me ampara, me dê um pouco de equilíbrio, de paz e de harmonia para que eu possa falar com serenidade aquilo que eu tenho vontade de falar, aquilo que é preciso muitas e muitas vezes falar. Mas não se pesam com as palavras, às vezes as pessoas pesam e perdem a razão. Quantas e quantas vezes nós vimos as pessoas perderem a razão? Porque elas passam da medida, elas falam que não deveriam falar. Então vamos higienizar aqui o nosso verbo para que nós possamos viver um pouco melhor. Com certeza vamos viver. Tiago, ele fez uma epístola para todos, não foi em particular assim como Paulo, que sempre estava remetendo aquelas suas epístolas para uma determinada cidade. Mas ele fala aqui, ele tem só uma epístola de Tiago, mas ele nos fala sobre a língua também. No versículo 5 do capítulo 3 dessa epístola, ele diz o seguinte: fala assim também a língua, que é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque
um pequeno fogo incendeia.